Olá, quarto ano, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Professora Cléia aqui com vocês. E hoje a nossa disciplina é Ciências. Peguem o livro, tá? E vamos estudar ciências hoje. Centro Educacional Sonho Dourado é a nossa escola. Ciências, como falei, a nossa disciplina. Eu sou a professora Cléia. Esta aula é direcionada aos alunos do quarto ano. Este assunto encontra-se no livro, na página 229, ok? O nosso assunto hoje é desequilíbrio nas cadeias e teias alimentares. Vocês devem lembrar que nós estudamos a parte da cadeia alimentar. Nós estudamos também sobre a teia alimentar. Nós começamos no capítulo 6, relações entre os seres vivos, não é? Então, nós estudamos as relações entre os seres vivos. Nós estudamos também que está aí a cadeia alimentar. Nós vimos também um pouco sobre a teia alimentar. Como se deu todo esse processo, como é que se dá todo esse processo do ambiente, essa interação dos animais, dos seres vivos, no caso, com o ambiente. E hoje nós vamos dar continuidade falando um pouco sobre esse desequilíbrio nas cadeias e teias alimentares. Como é que se dá esse processo? Por que se dá esse desequilíbrio das cadeias e teias alimentares no ambiente? Ok? Então, peguem o livro e abram na página 229. Nos ecossistemas existem centenas de espécies que interagem entre si, com outras espécies e o meio onde vive. Então, eles interagem entre si e também com outras espécies, como nós já estudamos. Essas interações se dão pela busca de alimentos, abrigo, reprodução, entre outros. Nesses ambientes naturais, o crescimento populacional e a disponibilidade de recursos tende a se equilibrar, mantendo o tamanho populacional constante. Nós estamos falando desse tamanho populacional, nós estamos nos referindo aí o nosso ecossistema, os seres vivos, tá bom? No entanto, algumas interferências que causam a mortalidade elevada dentro de uma espécie de origem natural ou produzida pelo homem gera um desequilíbrio nessas intricadas relações estabelecidas entre as espécies, podendo aumentar ou diminuir muito o número de indivíduos de uma espécie e afetar outras espécies, consequentemente, nas cadeias alimentares. Então, nós podemos ver, né, que o que gera o desequilíbrio nas relações estabelecidas entre as espécies, podendo aí aumentar ou diminuir muito o número de indivíduos de uma espécie e afetar outras. Então, pode diminuir e também pode afetar outras espécies dentro da cadeia, nas cadeias alimentares, tá? Um exemplo de desequilíbrio na cadeia alimentar é a introdução da agricultura em determinada região, certo? Para plantar as espécies de interesse, retira-se a vegetação natural do local, certo? Então, para que haja aí uma plantação que acontece, é feito aí um desmatamento, no caso, ou seja, é retirada as espécies, não é? A vegetação é retirada desse local, a vegetação natural é retirada desse local. E com isso, o que acontece? Insetos e outros animais presentes acabam morrendo ou fugindo para outros locais. Vamos falar de desmatamento, não é? Quando acontece o desmatamento, ou seja, a vegetação natural está sendo retirada, o que acontece? Os animais, os insetos que estavam presentes acabam morrendo ou fugindo para outros locais, como a gente sempre vê
não é? Animais nas ruas, animais andando, e as pessoas presenciam. Devido a essa questão do desmatamento, eles saem, eles fogem procurando área para que eles possam sobreviver. Instala-se uma monocultura e com isso reduz-se drasticamente a biodiversidade local. Somente os insetos ou aves que se alimentam da planta cultivada permanecem, certo? Somente os insetos e aves que se alimentam dessas plantas cultivadas permanecem. Como se reduziu a biodiversidade, reduz-se o número de predadores e insetos. Sem tanta competição por alimento e sem predadores, acabam reduzindo-se e aumentando rapidamente em quantidade, afetando a produção agrícola, pois consomem partes das plantas, alterando seu desenvolvimento. Para controlar esses insetos, que passam a ter o status de praga, o homem desenvolveu inseticidas que atuam no sistema nervoso do inseto e diminuem drasticamente a quantidade de pragas, não é? Então, para controlar a quantidade de insetos, o que o homem fez? Ele coloca aí, né, inseticidas que atuam no sistema nervoso desses insetos e vai diminuindo a quantidade das pragas. Assim, mais um desequilíbrio se estabelece com a contaminação por inseticidas, que pode matar espécies de outros ecossistemas e contaminar o homem. Comprometendo sua saúde. A poluição da água é outro exemplo de desequilíbrio ambiental. Vocês sabiam disso? Que a poluição da água também há um desequilíbrio ambiental? Pois é, vocês sabem. Que ocorre quando há introdução de substâncias físicas, químicas ou biológicas que atuam degradando a qualidade da água e afetam os seres vivos, alterando as cadeias alimentares. Então, nós sabemos que na nossa cidade, aqui no nosso município, existem essa questão do desequilíbrio ambiental por conta dos nossos rios, que as nossas águas, né, os nossos rios aí são todos contaminados com substâncias físicas, substâncias químicas ou biológicas. E isso vai fazendo o quê? Vai degradando cada vez mais a qualidade da água e afeta aí os seres vivos que nela vivem, que nela sobrevivem. As principais fontes poluidoras de água são os esgotos industriais, esgotos domésticos, pesticidas agrícolas, resíduos de mineração, entre outros. Como nos ecossistemas aquáticos, como lagos, rios, mares e oceanos, existem grande diversidade de animais vertebrados e invertebrados plantas aquáticas, tá, gente? Plantas aquáticas. Algas e outros seres vivos que estão adaptados às condições climáticas dessas águas. Qualquer alteração no pH, salinidade, turbidez da água pode causar mortalidade de espécies mais sensíveis a um efeito cascata nas cadeias alimentares. Vejam como se dá esse desequilíbrio. Então, são várias situações que vai causando esse desequilíbrio ambiental aí no nosso ecossistema. Se a contaminação continua por tempo prolongado ou é muito forte o desequilíbrio, pode ser irreversível e leva à degradação permanente do ecossistema. Por isso, existem órgãos federais, estaduais e até municipais
que atuam controlando e fiscalizando a atuação de empresas e indústrias em ambientes urbanos e também rurais, por exemplo, a CETESB. Os cidadãos comuns devem evitar contaminações do solo e do ar e da água e denunciar casos em que a ação humana leve a desequilíbrios ambientais nos ecossistemas, denunciando as irregularidades aos órgãos responsáveis. No entanto, os resíduos de agroquímicos permanecem no solo, na planta e podem, através da chuva, chegar a lagos ou rios. A sussuarana é um mamífero carnívoro encontrado em várias regiões do Brasil. Nós, desde o começo deste capítulo, quando nós começamos a estudar relações alimentares entre os seres vivos, que nós estamos estudando, falando muito sobre esse ser vivo, sobre a sussuarana, porque ela faz parte aí da nossa cadeia alimentar e ela está como consumidor secundário, não é? Dependendo de onde a cadeia que ela se encontra, tá? O desmatamento, a caça ilegal, as queimadas e o atropelamento desses animais nas rodovias têm causado redução na quantidade de indivíduos dessa espécie no Brasil. Primeiro, como você acha que o desmatamento e as queimadas podem estar relacionados à morte de sussuaranas no Brasil? Uma pergunta, não é? Como você acha que o desmatamento e as queimadas podem estar relacionados à morte de sussuaranas no Brasil? Então, as queimadas e os desmatamentos destroem o habitat desses animais, destruindo abrigos e fontes de alimento. Nesses casos, os animais geralmente se deslocam para outras áreas, tendo acesso a rodovias, cidades e outras áreas que aumentam as chances de mortes desses animais, como rodovias e cidades. 2. Segunda pergunta. Observe novamente a cadeia alimentar da página 222. Então, você vai lá na página 222, tá? Aqui, ó, na página 222. O que pode acontecer com essa cadeia alimentar, né? Caso a sussuarana seja removida do ambiente, o que você acha que aconteceria? O que pode acontecer, no caso, com essa cadeia alimentar, caso a sussuarana seja removida do ambiente? Vamos para a resposta? Pois é, a eliminação da sussuarana do ambiente vai causar o desequilíbrio da cadeia alimentar, ou seja, diminuirá a predação dos preás, o que aumenta a área, a população desses roedores. Como consequência da grande quantidade de preás, a vegetação será consumida mais intensamente. Então, no caso aí, os preás, não é, a eliminação da sussuarana no ambiente vai causar o desequilíbrio da cadeia alimentar, ou seja, diminuirá a predação dos preás, o que aumenta a população de preás. E eles aí vão fazer o que? Vão consumir intensamente a vegetação. Cada integrante de uma cadeia alimentar desempenha um importante papel nas relações alimentares. Por isso, a alteração na quantidade de integrantes em uma cadeia pode resultar em desequilíbrio das relações alimentares entre os seres vivos envolvidos. O desequilíbrio nas cadeias alimentares pode ser causado por diferentes fatores, entre eles algumas atividades humanas, por exemplo.
O desmatamento, as queimadas, a caça e a poluição do ambiente destroem o habitat e interferem na disponibilidade de alimento e de abrigo. Como resultado, muitos seres vivos morrem ou se deslocam para outras áreas. Essas são algumas das causas de invasão de espécies silvestres às cidades. A introdução de espécies e a retirada de espécies de determinado ambiente também podem resultar em desequilíbrio das cadeias alimentares. Esse desequilíbrio, por sua vez, pode provocar a redução da população de algumas espécies e até mesmo sua extinção, certo? Bem, que atividade ilegal praticada pelo ser humano pode provocar a remoção de animais silvestres do ambiente? Então, tem aí uma pergunta para vocês, tá? Tem uma pergunta para vocês. Que atividade ilegal praticada pelo ser humano pode provocar a remoção de animais silvestres no ambiente? O tráfico de animais. Não é verdade? Pois é. Então, meus queridos alunos, esta foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Muito texto, porque nós falamos aí do desequilíbrio, não é? Do desequilíbrio nas cadeias e teias alimentares, como falei a vocês, é um assunto longo, tá? Então, esta foi a nossa aula de hoje. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!